bem, chegamos ao de 0 a 10, a temporada, ela tá caminhando, a temporada europeia, tá caminhando para a reta final. Então tá na hora, é uma boa hora pra gente avaliar o desempenho dos jogadores brasileiros que atuam por lá. Será que vai ser fácil dar o 0 hoje? O 10 parece fácil, o 0... Esse programa, tá? O que a gente toma de burdoada. E vamos tomar mais hoje, quer apostar? E lá vem mais, já diria o poeta. Lá vem mais. E lá vem vinheta. Já estamos tomando pancada agora. Agora. Apareceram os nomes na tela. Que é isso aí, Vezé? É na temporada? É na temporada, exatamente. Mas nós já vamos começar a tomar pancada agora, porque os caras vão olhar pra lista ali, tem 21 nessa nossa lista aí. Tá faltando fulano, tá faltando outro, por que não tá esse, por que tá não tá faltando o goleiro da terceira divisão da Grécia, Pô, que tá gente, agarrando muito. Se a gente colocar aí 40 nomes, o programa vai ter 2 horas, aí não dá. Então a gente teve que cortar alguns aí da lista. O outro teve 54 minutos, as pessoas resumem pra uma foto, pra que a gente vai ficar aqui falando 2 horas, pô? Não é? Então, ó, para comparação, na primeira lista, tinha até o Sávio do PSV, o Savinho, tá que jogou jogando aqui muito no bem. Galo, que tá bem, mas assim, não dá pra gente incluir todo mundo. Então a gente teve que fazer um filtro aí, não deu pra botar 21. todo mundo, 21 ainda acho. E do VSR, que achou que a lista tava grande Tava ainda, com grande 21. ainda, é. Pelo VSR ainda tirava mais aí, mas ficamos com os 21 aí. Vambora. Então vamos lá, vamos pela ordem alfabética. Começando com um cara que já é o maior artilheiro lá da Conference League, um dos artilheiros brasileiros no ano de 2023, ajudando a colocar a Fiorentina na semifinal da Conference, que é o Arthur Cabral. E aí? Arthur Cabral, que até onde eu sei na ordem alfabética, o Alisson deveria estar na frente, né? Que o L fica antes do É R, porque né? No alfabeto. o A, ponto, R, a gente entendeu que era primeiro e tá tudo Separado, certo. tá Não tudo esquentem com isso. É mais Já- a questão do português, Já, né? já começamos a tomar 0 na... Pô, não, tudo bem. Então o 0 é a produção e mais algum o jogador. 0 na língua portuguesa. Mas tudo bem. Mas assim, o Arthur Cabral, sabe qual é o problema? A gente vai olhar pro Arthur Cabral, aí vai ver que tem outros caras ali e vai falar, puxa, na comparação com o Vini, com, sei lá, com o Militão, vai ficar ruim. Só que a gente tem que olhar pra ele, o que ele, Arthur Cabral, tá tá fazendo. jogando demais, né? É coisa, eu acho que é coisa de 6 pra cima, assim, pra Mas começar. ao mesmo tempo a gente tem que analisar a temporada como um todo, né? Sim. A primeira metade da temporada dele é um cenário, a segunda metade é outra, né? Então, a primeira metade ele teve menos tempo de jogo, teve Com menos certa impacto, dificuldade de adaptação no dificuldade de início. entender o que estava ali precisando, o esquema do treinador. Acho que na segunda ele melhorou bastante. Hoje, em 2023, é o maior artilheiro entre os brasileiros das 5 principais ligas Artilheiro da europeias. Conference. Artilheiro da Conference League. Então, acho que começa ali, até pra gente medir a temperatura aqui, nossa, Perfeito. do quadro, acho que começando num 7 tá de bom tamanho. Eu puxaria pro 6. Já vislumbrando o que vem por aí, eu puxaria no 6. Eu também começaria com o 6, assim, Então eu vai. não acho, eu fecharia o 7 de boa. Começamos a discordar na primeira, mas né? vamos no tá 6. No último programa a gente discordou em todas O as 7 notas. do Arthur Cabral é com alto potencial de escorregamento pro 6 no fim do programa. Tá bom, então vamos manter no 6, Por talvez fique por aí, talvez. Alisson. Esse é um cara bem... Eu acho uma boa discussão sobre o Alisson. Eu Você também olha a acho. temporada do Liverpool, é uma temporada ruim do Liverpool, né? Mas você olha os números do Alisson, individuais, são bons números. Tem uma estatística que eu gosto muito, que é a do expected goals, né? Os gols esperados, que é quando aparece aquele X-goal, né? Lá. O Alisson ele evitou cerca de 9 gols esperados pro Liverpool. Tem todas as defesas que ele tem e 9 gols claros. O Alisson, Ou seja, por essa estatística, o Liverpool deveria ter tomado 9 gols a mais, do que ele de fato tomou. Por causa das intervenções do Alisson. Tem goleiro que tá nessa lista ali que tem número negativo neste X-Gol. Nesse dado aí? Nessa Neste dado. estatística? Tem goleiro que Sério? está nesta lista, que a gente vai falar mais pra frente. Só que só tem mais um, né? Então, tudo bem. Então, você já sabe qual é. O Alisson tem 9. Então, pra mim, é um número muito efetivo. Ele tem clean sheet pra caceta, por incrível que pareça, dentro da temporada. Pra mim, do Liverpool, é um dos melhores jogadores da temporada, então o Alisson vai na nota 6. Então, mas... 6? Pô, eu tava construindo, É, eu do tava jeito achando então, que era 8. eu achava porque a temporada que do ele ia Liverpool é pra muito cima. ruim. Não, então, mas porque é- eu acho que Liverpool esse é o muito ponto. ruim. A temporada ruim, assim, é a mesma coisa da semana passada, que a gente avaliou aqui os campeões, os jogadores que ganharam os prêmios de melhor do brasileiro pela placar.
Quando o cara é campeão, a nota do cara sobe um pouquinho, a nota de partida. Quando o cara ganhou o prêmio, mas não foi campeão, que eu acho que é mais ou menos o que a gente pode usar pro Alisson. Ele Por tem isso que bons o pessoal números. ficou na bronca da nota do Neymar, mas tinha A impacto. Champions tem um critério. jogo do Alisson, que o Alisson contra o Real Madrid falha. Então, assim, eu acho que Sim, eu ele tem puxei bons pra 6 por números, isso. mas ele tem que pagar um pouco a conta da temporada ruim Faz do parte. Liverpool, porque ele tá dentro, né? Então, mas Mas toparia um também, 7 aí. eu iria de 7, porque até recentemente eu fiz uma brincadeira que o Salah ganhou o prêmio de melhor jogador do Liverpool do mês. Aí eu fiz uma brincadeira e falei, uai, como é que o Salah não ganhou todos os prêmios de jogador do Liverpool do mês? Porque aí o pessoal discordou, não, aí depois eu falei, gente, eu tô brincando aqui, lógico que o Salah é o melhor jogador do Liverpool na temporada, e do outro só dá pra salvar o Alisson. E um montão de gente respondendo, absurdo, você tá maluco, a temporada do Alisson é péssima. Aí depois vieram vários perfis que acompanham o Liverpool dizendo, não, o Alisson tá bem. Então assim, a temporada do Alisson, em que pese o drama que é o Liverpool, é boa. E essa estatística que o Wallace falou é isso. Então assim, eu acho que o 7 pra ele tá de bom O primeiro tamanho. olhar do Alisson, tu fala assim, horrível. Aí É. quando você estuda, vai aprofundar, vai olhar, que é a nossa função aqui, você percebe que não é tão ruim E assim. só pra colocar, eu acho que a temporada do Alisson, num geral, é melhor que a do Ederson. Não tem Não, comparação. isso aí sem dúvida. Não tem comparação, com- velho. Isso aí, então, sem dúvida. Não tem Então comparação. assim, por isso Mas é que eu, se tivesse o 6,5, eu escorregaria o Alisson com o 6,5. Mas o 7 Tá bom. tá fechado. Tá bom. Anthony, Pressão muito grande, né? Chegou custando 100 milhões de euros. Teve um início até bom, né? Teve um bom início ali, depois oscilou. Acho que é natural para um momento que o United mesmo oscilou de maneira geral. Acho que nessa reta final voltou a ser titular, teve sua relevância, mas acho que ainda é uma temporada para nota 5. Ainda é uma temporada que ele não botou o negócio na mesa e falou, eu sou titular do Manchester United. Altos e baixos. Então, dentro dos altos e baixos é 5. por que isso aconteceu? Pelas muitas mudanças? Eu iria de dificuldade 4. Eu acho adaptação? que. Nota eu 4? acho- eu acho que o começo dele Vai é ele. bom. Eu Vai acho que ele. o começo do Antony é bom. Começa legal ali. Depois acho que ele perde muito tempo digamos, em coisas pouco objetivas. Pouco objetivas. Aquele drible dele lá, que ele... Nem acho que é o drible, não, nem mas só acho que isso. ele começa a No perder jogo várias mesmo. coisas e aí acho que ele começa a se perder um pouco. Acho que ali ele começa a se perder e. Então acho que hoje o impacto dele é menor do que no começo da temporada, quando o normal Com seria o certeza. contrário. Perfeito. Ele Quando o cresceu normal agora, seria né? o contrário. É, Então, até assim, por tá mais encaixado. eu Eu também acho que a nota 4 é mais. Tá bem argumentado. mais de acordo. Acho que o 5 ficaria um pouquinho Eu exagerado. acho que o 5 pro a que tá gente sendo ia acabar agora. caindo ele até pra provavelmente. compor Escorregar ali. pra nota 4. Já vendo o que vem pela frente. Né? Bom, o Bremer tem aí convocação para a seleção brasileira e tudo mais. É um zagueiro que tá. Daqui a pouco nós vamos falar dele, porque primeiro é o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, esse é parte de cima da tabela, não? Bruno Guimarães. Parte de cima da nota. Eu acho que é 9. Ele é central no Newcastle. Né? No Newcastle que sobe o patamar, né? No Newcastle que a gente, beleza, começa a temporada e vai falar, vai ali, ficar em sétimo, ficar em oitavo. Eu achava que com a grana que colocou era para brigar por Champions, é o que tá acontecendo mesmo. E subiu o patamar mesmo. Ele subiu E o Bruno Guimarães é o cara que representa esse projeto. E né? eu acho que isso ficou claro. Na semifinal da Copa da Liga, ele é expulso direto, pega 3 jogos de suspensão, que ele é obrigado a cumprir no campeonato inglês, né? Porque lá a suspensão em competição nacional é cumprida em competição nacional, independentemente. Em competições é feio, né? É porque a Premier nem é da FA, mas é competição. sei lá. Competição No interna, âmbito né? interno, Competição isso. interna. Então, ao contrário daqui. Aqui o cara é expulso na Copa do Brasil, ele tem que cumprir na Copa do Brasil. Então, nos 3 jogos que ele ficou fora, o Newcastle não ganhou. O Newcastle não conseguiu ganhar, 2 ele perdeu. Então, assim, é um jogador importante para mim a temporada de 9 dele. No jogo da seleção brasileira, no ano que ele ficou fora, a seleção também não ganhou. Só para fins de registro. Né? Eu acho que a Copa dele é uma Copa que eu esperava um pouco mais. Que ele desse o salto. Eu tava até apostando que talvez ele virasse titular Eu também. durante a campanha. Me decepcionou na Copa. Ele decepciona um pouco Mas na não Copa era por também. isso. Pode ter tido ali uma questão do Bruno no dia a dia, nos treinos e tal, não ter desempenhado o que a comissão técnica esperava, mas também não era uma questão ali de entendimento de jogo, de time, de preferência do Tite, a não utilização do Bruno Guimarães como um titular absoluto da seleção? Eu acho que o Bruno, eu entendo isso, eu concordo que tem um ponto disso, mas eu acho que o Fred ficou a Copa inteira à frente do Bruno Guimarães na cabeça do Tite. Quando O que pode ter sido um problema do Tite, tá? porque no Mas eu não sei se é do Tite, pré-Copa... não. Eu acho que na produção em campo,
acho que o Fred fez mais do que o... Ou pelo menos, é curioso, porque no pré-copa estava todo mundo atacando a escolha do Fred. Exatamente, mas eu acho que assim, partindo do princípio que o Fred era a primeira opção do Tite, eu acho que o Bruno Guimarães não fez para tirar essa primeira opção. No mínimo, eles ficaram iguais. Sim. Então, acho que é isso. Agora, na temporada, eu acho que para mim ele é 9. Na temporada, do nosso entendimento, o Bruno Guimarães fez, porque ele tá na lista e o Fred não tá. Os nossos 21 aqui. Eu acho que dá pra comprar esse 9 aí. 9? Dá pra comprar. Seria o famoso 8,5 pra mim, mas dá pra comprar esse 9. Agora sim o Bremer. Convocado, tudo mais, seleção brasileira, se destacando num futebol muito físico, que é o futebol italiano, né? E aí? Cara, pra mim o Bremer tá no meio do caminho legalzinho aqui. Porque assim, você olha o campeonato italiano, ele tem bons números. Titular em todos os jogos que ele jogou, ele foi titular. Ele é a referência da defesa da Juve. Tem 19 clean sheets, né? Jogos que não toma gol na temporada. Beleza, uma temporada honesta, bem honesta do nosso Bremer. Assim, dentro das atribuições de um zagueiro, tá cumprindo. Mas aí você coloca a Champions, que a Juventus foi mal, o Bremer também foi mal. O Bremer tá envolvido no gol do Mbappé no Parque dos Príncipes, que ele é aquele golaço que o Mbappé pega de primeira, é ele que toma 1-2. Então, assim, tem momentos do Bremer na Champions que deixaram a desejar. Em compensação, também era uma Juventus bem pior do que a de hoje, né? Era uma Juventus que tinha contratado muito jogador, inclusive o próprio Bremer. Era uma Juventus que teve muito problema de lesão naquele período ali, tinha muito jogador machucado, Pogba, o Di Maria, como se os dois machucados não fossem notícia, né? Isso acontece toda hora. Mas verdade. enfim, estavam ali muito machucados. Pogba e Di Maria estavam existindo. Vale, por exemplo, um jogador que não está aqui, mas que teve o Danilo, jogou em trocentas posições, então bem, era uma Juventus que estava num momento complicado ali. Por isso que eu acho que ali um 5 ou 6, eu acho que tá de bom tamanho. Que vai no 5, porque pra mim o Arthur tem um momento mais destacado do que o Bremer na temporada, o Arthur Cabral. Nesse efeito de comparação. Pode ser. Fechamos no 5? 5. Tá. Boa. Caio Henrique é outro que é parte de cima da tabela aí, né? É outro que é parte de cima e inexplicavelmente não teve oportunidade na seleção brasileira, ainda mais numa seleção que precisava de um lateral esquerdo. Eu acho que terá, acho que é questão de tempo. Terá, mas eu acho que já pro ciclo passado, e aí eu não tô nem considerando o jogo que tomara que seja um jogo alheio ao ciclo do Ramon no comando, que agora eu já não sei mais de nada. Já não tô sabendo mais de nada. Já não sei mais de nada. Alguém vai olhar e vai falar, pô, o Scaloni não foi assim. Eu falei no outro programa aqui, o telefone dele vai tocar. O telefone dele vai tocar. Não, mas esse... Foi o programa de estreia? Acho que foi no programa de estreia. Eu falei isso aqui. Então, é isso. Então, eu acho que assim, o Caio Henrique, pra mim, é um jogador importantíssimo, é um jogador de criação de jogada, é um jogador de boa bola parada. Ou assistência, ou o passe anterior à Ele assistência. está entre os brasileiros com mais assistências e chances criadas na temporada. Então, aí você vê lá, Vini, Rodrigo, Neymar, o Caio Tem Henrique 9 tá nesse bolo. assistências no Campeonato Francês, só perde pra Mbappé, Messi e o Jonathan Klaus, né? Que é o lateral direito do Olympique de Marseille. cara. Chegou a frequentar a seleção da convocação. Aí você vai falar, mas é o Campeonato Francês. Ué, é o campeonato que ele joga. Ele tá no Mônaco também. É não é como se ele estivesse no PSG também, não. Ele tá numa máquina. Ele tá no Mônaco. Então, é que o Mônaco tá sempre brigando ali por Champions, tá na 4ª posição. Mas não é o time que domina o campeonato. Eu acho que um 8 tá de bom tamanho pro Caio Henrique. Tá bom, né? Cara, isso que o Messi falou é verdade, assim. Eu acho bizarro começar um ciclo com Alex Telles convocado no lugar do Caio Henrique. Exatamente. Beleza, o Renan Lodge é novo, tem potencial, tá na Premier League ali. Pô, o Alex Telles não conseguiu comprar. E não faz muito... Se você pensar sobre o argumento de... é porque fez uma convocação pra não mudar muito o que tava antes, pra não mexer muito. Pô, ele convocou o Rony, ele volante convocou titular o Veiga, foi o Andrei, pô. Ele convocou o Andrei. Pô, então... Não só convocou, como botou titular. Por que na lateral esquerda não valia a tentativa de mudança, né? A lateral esquerda foi eu falei sobre isso em programas, em vídeo e tudo. A lateral esquerda foi a única posição de todas as posições, que não teve nenhum elemento novo. Os dois trabalharam no ciclo anterior. Sim. O Alex Telles foi para a Copa, o Renan Lodge é muito curioso. O Renan Lodge foi um dos últimos que estava brigando. Acabou não indo, mas poderia ter ido. Foi a única. E o Caio Henrique tinha que ter estado nessa convocação. Por ser um setor problemático hoje, a lateral direita é até mais, mas a esquerda também. Acho que nenhum desses é unanimidade. É curioso não ter feito nenhum teste. Mas, enfim, aguardemos. Casemiro. Esse mudou o patamar, né? Esse, de fato, é uma contratação que chega mudando o patamar, não só defensivamente, que é uma lenda, né, defensiva,
Tem uma questão da mudança da liderança. É um cara. Volta e meia. Da liderança, participação ofensiva também. Também, Várias participações ofensivas de gol, de Tem assistência. gol, assistência, criação de jogada. Botou a cara, por exemplo, batendo pênalti, abrindo cobrança Não, de pênalti. volta e meia tem vídeo que viraliza no Twitter, de torcedor do United fazendo um vídeo do Casemiro falando anti-pênalti, falando anti-momento decisivo. Não, muito brabo. E que aí a gente tem que abrir um detalhe que a Tati Mantovani trouxe isso, depois eu fiz um vídeo sobre isso. Parece que a Inglaterra estava alheia ao que foi o Casemiro nos últimos 10 anos, né? Porque o cara chegou ao United, cara, e começaram a dizer, olha, Casemiro, olha como ele é. Cara, ele é isso há 10 anos. No maior clube do mundo. Ele é isso no maior clube do mundo. Exatamente. No maior clube do mundo. Só no Real Madrid. Tudo bem, mas não era garantia de que ele seria a mesma coisa do Manchester United. Pô. Se vocês lembram... Tu não tá trazendo um jogador que saiu do Girona. Eu acho que tu não tá trazendo um cara... Tu não tá trazendo um cara que Na parte pintou... de jogo, Jorge, na parte de jogo. Na parte de liderança, o cara se mas surpreender é bizarro. de tudo. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Ele pegou um Real Madrid, deixa eu só falar, aí a gente vai abrir no outro, aí o programa vai Aí já para uma hora, mas não tem problema, mas agora vai ter que falar. Agora vai ter que falar. Ele pegou o Real Madrid, que pra mim era o zero no pior campeão de Champions. E quando demitiu o treinador e botou o Zidane, que a única coisa que o Zidane mudou foi Casemiro titular. Ele mudou o time. Pô. Ele mudou o time. Isso em 2016. São 7 anos atrás. E o torcedor, e o cara que acompanha futebol, ou supostamente acompanha futebol no Reino Unido, conheceu o Casemiro que ele foi jogar lá? Calma. Pô, isso é brincadeira, porra. Aqui mesmo nesta terra, chamada inicialmente de Pau-Brasil, não era isso? Perfeito. Pindorama. Então, aqui, Pindorama. Ilha de Santa Cruz. Aqui nesta região, neste país com 5 regiões e tal, aqui os caras, quando viram o Casemiro pular pro Manchester United, teve um monte de gente que falou, tá indo pelo dinheiro. Não, só pode e, ser. pô, é absurdo o cara tá isso, largando só o Real loucura. Madrid, campeão de Champions, tá indo lá pra se Não, encostar e e ganhar vou dinheiro. além, Jorge. Você acha que não pode ter algum torcedor do United que achou a mesma coisa? Não, e vou Aí além, viu e Jorge. falou, No Brasil, opa, Mas não é isso, mas não é isso que eu tô falando. O questionamento do inglês não é da decisão de trocar o Real, campeão da Champions, pelo United em frangalhos. Era meio que falar, olha, esse cara até que ele é bom mesmo. Que isso é um absurdo. Eles se surpreenderam do poder do Casemiro de transformar time. Isso é um absurdo. Não, isso é um absurdo. No Brasil, isso as que pessoas tá têm dificuldade de entender o tamanho do Você Casemiro entendeu? na história do Você futebol entendeu? também. Eu entendi, muito. mas eu não sei se é exatamente A Tati isso. fez um vídeo falando exatamente isso. A Premier League, a Inglaterra descobriu o Casemiro. Pô, gente. O cara é campeão da Champions, é o melhor Não, os volante. maiores campeões da... Você tem alguma eu dúvida acho que o que Casemiro tá no top 5 maiores volantes da história Eu da acho que Champions? eles No Brasil ficaram- tem gente que acha que não tá, pô. Mas Isso é uma loucura, aí é pô. cegueira. Isso é Eu uma acho que os loucura. caras ficaram desconfiados. O que esse cara vai largar o Real Madrid pra vir pra cá? Pô. O United tá há tanto tempo sem ganhar uma É muito competição subestimado, eu não sei se relevante, foi isso, vestiário zoneado, não sabe se o Ten Hag vai dar certo. Mas Que enfim, estranho esse cara vir pra cá. dito isso, eu acho que o impacto ser. imediato... Muito Tem grande. uma ou outra falha... Então é 10 pro Casemiro. Não Não é 10. Não é 10. Tem uma Não, outra vai- falha, poderia tem, brigar. tem uma outra expulsão ali que não foi o normal dele. Pô, nós só estamos elogiando. Vai ter que ser Um momento de algumas Copa, né? expulsões. O lance da Copa lá contra a É. Croácia, que tem gente que acha que ele deu mole. Vai ter que ser exatamente. 10, só tô me elogiando. Eu acho Mas que tem um ele, bravaço. eu acho que ele, o erro na Copa, o erro maior pra mim é dele, o erro do gol dos 4 minutos. Mas enfim, acho que no geral a temporada dele é muito boa. Eu acho que tem que ser um 8. Eu acho que vai no 8 pela Copa. Eu concordo com você que pra mim o maior erro é dele. O maior erro da jogada pra É mim dele do Casemiro. e é isso que baixa ele do 9 pro 8. E pontuar aqui, a gente vai fazendo vários pontos aqui de jogadores que não estão na lista, né? Douglas Luiz, cara. Tá jogando demais na bem Premier lembrado, League. cara. Tem gol olímpico na temporada. O camarada tem gol olímpico na temporada. E outra coisa. O cara que dá solidez da ofensiva, a primeira saída de bola dele é muito Uma boa. campanha de recuperação absurda do Aston Villa. É. O Douglas Luiz é um dos personagens e o outro que o Unai Emery é muito treinador. Bravo. É muito treinador. Tá. Vai tirar o Agora- Tottenham de vaga europeia. Agora vai complicar. Porque aqui também nesta terra, cinco pra baixo. nesta terra do Pau-Brasil, que não se chamou Pau-Brasil, mas foi batizada de Brasil pelo nome Pau-Brasil, com influência, Ilha de Vera Cruz e tudo mais, aqui, O programa tá histórico. aqui, muita gente, quando viu o Ederson começar a ser chamado para a seleção brasileira, falou, pô, Ederson, lá vem negócio de Ederson, Ederson não é goleiro para a seleção brasileira e tal. Acho que o Ederson, em algum momento, acabou com essa desconfiança, porque ele teve temporadas muito boas É bom goleiro. jogando numa liga como a Premier League. Mas
críticas atuais à presença do Ederson na seleção podem fazer algum sentido, porque eu acho que ele caiu bastante. Vamos falar na dessa produção. temporada? Eu vou te falar mais. Nessa convocação do Ramon, eu fiquei com a sensação que ele não fosse chamado. Que ele não seria A chamado. temporada do Ederson é dos pontos falhos do Manchester City. Sim. De um Manchester City que praticamente não tem falhas, que praticamente não tem pontos baixos, o Ederson, nesta temporada, é um deles. Eu tava falando lá atrás do Alisson, que defendeu 9 gols que eram claros, né, pro Liverpool. O Ederson, nesta estatística, está negativo. Ele tem menos 5, pô. Ele tomou todos os gols que mereciam ter sido gols de fato, não fez nenhum milagre na Premier League, e ainda tomou 5 que não era pra ter tomado, pô. Que são considerados evitáveis. Que é considerado né? evitável. Então, pra mim, Ainda não mais tem pro como. goleiro desse nível, numa liga desse nível. Estamos falando do goleiro do né? Manchester City. Exatamente. Estamos falando do goleiro do Manchester City. Então, pra mim, o Ederson... Na temporada, perfeito. Na temporada, ó. Boa, VSR. Boa. Não a carreira. O Não a Ederson, carreira. nesta temporada, é nota 3. Eu achei que fosse mais baixa a nota. É porque eu acho que tem caras que vão ficar abaixo disso aqui. Né? Inclusive Eu um que pensei vem na numa sequência aí. Eu pensei numa nota 2, mas eu acho que o Pode 3 até resolve. ir pro 2 não, em acho que algum o 3 momento. resolve. Eu acho que o 3 vai resolver. Eu Na acho- temporada, VSR, Então, é temporada, não é carreira. Eu acho que a temporada dele, a primeira metade é muito ruim. É, pô. É ruim. Muito fraco, pô. Assim, eu falei sobre isso e repito, eu teria dúvidas se eu levaria o Ederson pra Copa Pois do Mundo. É que tem pois ciclo, é. né? Olhando Então, o ciclo, tudo bem, beleza. Mas a temporada Mas é um ali... momento de muita insegurança do eu, por exemplo, levaria um Bento ou um João Paulo como terceiro goleiro e não deixaria teria o levado. Everton como segundo, porque acho que a temporada do Ederson era muito ruim. Eu só não acho... eu acho que ficaria entre 3 e 4, porque ele vem crescendo de produção. Inclusive, foi um personagem importantíssimo na classificação contra o Bayern de No Munique. início do segundo tempo ali, No início né? do segundo tempo do jogo dele, ele no pega City. 3 bolas, uma Jogo delas Etihad. dificílima, e no jogo da volta, ele faz pelo menos foi 3 ou 4 grandes defesas. Então, como é a temporada toda, eu acho que um 3 ou 4 caberia. Que eu acho que 2 jogos não podem mexer na nota da temporada inteira. E acho que o viés dele, já que nós estamos aqui no Brasil, o viés é de alta. O viés dele. Mas eu acho que um 3 dentro do exercício aqui fica bem. Depois a gente pode até rever a nota. Não, mas eu acho que o 3 vai resolver. Eu acho que vai resolver bem. Acho que não vai Depois a mudar, gente pode rever para um 4, sei lá. Mas a primeira metade da temporada dele é muito ruim. É muito ruim. Fabinho. Esse tá com a temporada bem abaixo também, Esse né? tá com a temporada bem abaixo em termos de números, estatísticas de um jogador que sempre foi muito preciso, um jogador que sempre foi muito produtivo. Sim. Tem ali o envolvimento de um Liverpool que foi uma bagunça. E no né? setor dele, a maior E no bagunça setor de dele todas. é o que mais mudou, a ponto de um garoto como o Bajcetic ter jogado jogo de Champions como titular, né? Um jogador bom, mas que acho que não está pronto ainda. Então acho que ele tem um impacto ali. Eu acho que ali é um 2 ou 1. E Eu é um acho que é um jogador, 2 ou 1. velho, que tem contribuição ofensiva também, na carreira dele, né? Sim, sim. E aí você olha essa temporada, uma assistência. Nenhum gol, uma assistência. Muito pouco, pô. Pro que o Fabinho já entregou, né? Essa análise também passa por onde o cara é como jogador, né? Então o Fabinho já entregou muito, pô. É que aí é que eu acho que a produção ofensiva do Fabinho é diretamente influenciada pela organização do Sim, time, né? total. Quanto melhor a enganar, mais porque fácil. essa não é uma atribuição Exatamente, não é o primordial do... Mas ele tem temporada de 10 assistências, 11 exatamente. assistências. Esse ponto que você falou também. E tem um ponto que quase todo gol que o Liverpool leva, muitos gols que o Liverpool leva, tá vindo o Fabinho correndo esbaforida, porque a temporada Copa não dele é foi boa. ruim. A Copa dele, quando ele precisou, não foi legal. Então acho que um 2 ou 1 ali. Pra mim, no exercício que eu tinha feito aqui prévio, era 1. Era 1. 2. 2. Pode ser 1. Pode ser um pro Fabinho. É. Gabriel Agora Jesus. esse 2 aí já tá me preocupando. Não Mas, tá enfim. não. Eu não acho não. Não. Acho que vai também ficar, acho que acho que não. vai ficar de boa. Tá, eu então acho. vamos lá. Eu acho. Gabriel Jesus é 8 pra riba, não? Eu não sei, cara. Pra riba? Sério? Não pegou, não. Sério? Será, Jota? Não Eu- pegou? eu Você Seria o iria- seu 8? Seria o meu 8. Seu 8? Seria a minha nota 8. Pra mim seria um 7, cara. Eu acho assim que antes dele se machucar na Copa, ele passa ali por um jejumzinho. Não que ele estivesse jogando ele mal, mas começou ele muito passa, bem a mas ele temporada. começa Muita muito assistência. bem. Tem um arranque de E quando temporada. volta, ele volta jogando bem, né? Eu acho que ali... acho que um 8 cabe. Acho que um 8 cabe. Eu acho que ele chega... Até por ser a primeira temporada, né? Exatamente. A primeira temporada de um time com problemas, a gente não sabe como vai terminar a história do Arsenal, né? Sim. Acho que se bate campeão, a nota dele seria influenciada pra cima. Eu acho mas que como enfim. efeito de comparação, o Casemiro ele influencia mais no United
nesse momento, apesar do Jesus influenciar também muito positivamente, tá? Jesus tem 14 participações em 20 jogos, é um bom número. Tem a lesão lá no meio do caminho, uma Copa que eu achei que ficou, mesmo por causa também da lesão, um pouco abaixo, mas eu acho que o Casemiro influencia mais que ele e o Caio Henrique influencia mais que ele. Então, pra mim, o Jesus é 7. Mas em compensação, ele vai terminar a Premier League à frente desses dois, né? À frente do Casemiro e do Caio Henrique, o Caio Henrique tá em outra liga. Vai terminar a Premier League à frente do Casemiro. E sendo muito relevante no jogo também. E com a coisa que o Vitor destacou, que é o encaixe, né? Porque você chegar no Arsenal e em tão pouco tempo já dar resposta, já encaixar, já trazer gols, trouxe muito dessa moldura que o Arsenal tem e tá sofrendo para manter contra o Manchester City, se deve ao Gabriel Jesus, a gols que ele marcou, especialmente na parte inicial do campeonato. É o meu sonho perder gordura com a do rapidez. jeito que o Arsenal gosta de perder. rapidez que o Arsenal tá perdendo a gordura dele. Isso é um ponto. Só um ponto. A gente tá gravando isso aqui antes. A gente precisa ser justo aqui, né? Lembrado. A gente tá gravando horas antes de Arsenal e City. Você está vendo depois desse jogo. Você Mas está nós vendo gravamos depois. antes. Exatamente. Estamos gravando 1h30 antes de City e Arsenal. Mas então esse jogo pode influenciar numa lógica dessa nota perfeito. do programa de Mas já percebi Se o Gabriel Jesus mete um hat-trick dentro do Etihad não está Stadium, contemplado nesse aí momento. a gente não tá Bom, falando, mas eu acho que é isso. Já Acho vi que não tive capacidade de convencê-los, então Não, vocês eu vão no não, 7. você tem que O convencer Vessel ele. Eu convenceu. fui no. Eu acho que então o 8 tá vamos bom. junto no 8. Vamos Junto no 8. Um programa democrático. Como o Jorge gosta, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui nunca mais. Essa frase, Jorge. Tem alguns O questionamentos. problema nem é a frase, o problema são os utilizadores da frase. A aplicabilidade. Esse é brabo, Exato. Cara, Joel, Esse é brabo. Não esse cara precisa existe. ser falado, esse aí. Não existe seleção brasileira que não tenha Joelinton convocado. Mas peraí. Não existe seleção Não brasileira existe. hoje. Não, eu acho que não convocado. existe. Eu acho que não Tem existe. que ser convocado. Eu acho que não Calma. existe começar o ciclo sem ele ser pensado. Exato, só que vocês têm que lembrar que é vocês momento, estão, óbvio, pô. vocês Todo estão na momento. República Federativa do Brasil. Vocês lembram lá atrás, quando convocavam o Hulk, por exemplo? Nossa, mas que é Hulk? Isso não é jogador de seleção brasileira. Tem uns caras que não acompanham, não vê o que está exatamente. acontecendo lá fora. E os jogos do cara são transmitidos todos para o Brasil. Todos. Os 38 da Premier League, todos. Fora as Copas, fora tudo. Mas é todos. que deve ser uma liga secundária da Europa. Não, é uma liga que ninguém assiste. Não, uma liga fraca. Além disso, quando ele for convocado a primeira vez, que será, muito provavelmente. Não, tem que ser, pelo amor de quem Deus. é Joelinton? Olha o que a seleção virou. Olha o que o cara tá jogando, Eu gente. me lembro bem que o Joelinton foi revelado como atacante do esporte. E na época nós fazíamos a Copa do Nordeste, no nosso saudoso Saudade. Esporte Interativo. E a torcida do esporte não queria ver o Joelinton pintado de ouro. E eu falava, cheguei a falar isso algumas vezes e fui achincalhado pelo torcedor do esporte, dizendo, você tá maluco, você não sabe nada. Você é um visionário, Você mora no Pô. Rio de Janeiro. Mas eu não imaginava que ele ia virar um ótimo meia-volante, não. Achava que ele podia render como atacante. Eu falava, o esporte tá botando pra fora do clube uma joia. Eu cheguei a falar sobre isso. E dali pro Hoffenheim, vendido caro o Newcastle, hoje jogando mais atrás. Cara, é um jogador importantíssimo em várias áreas do Newcastle. Na recomposição, na pressão, na chegada ao ataque, na bola aérea. Não, tu olha um o mapa de calor muito, dele, muito é importante. assustador. botou É vulcão, pô. Botou Todos os lados estão vermelhos. Todos os lados é um estão jogador vermelhos. muito importante. Eu acho que a temporada dele é de 7 ou 8. É 8. É 8? É 8. É 8. Pra mim, o Joelinton é mais relevante pra campanha do Newcastle até do que o Gabriel Jesus. Lembrando mais uma regrinha deste programa, a lei da obrigatoriedade de termos 1 na nota 0. Obrigatoriedade em todas as notas. No 0, só 1. No 10, só 1. E nas demais notas temos um máximo, um limite. Chegou no limite. De quatro. 4 jogadores por nota, entre 1 e 9. Então estouramos aí, mas podemos Negociado. escorregar alguém pra trás aí ou pra frente. Escorregar pra trás, às vezes, não. Na nota, né? Na Lá ele. Lá ele. ela. É o segundo lá ele Esse de hoje. programa é Esse programa toda está uma vez tem, mano. fábrica, uma máquina. Marquinhos. Cara. Marquinhos é difícil. Vocês falaram, Marquinhos quando é vocês difícil. deram nota, por exemplo, o VSR lembrou aí do Casimiro, e aí quando ele falou de tudo de bom do Casimiro e tal na temporada, ele lembrou da falha lá contra a Croácia. Né? Isso entrou na tua nota. A Copa do Mundo tá entrando na nota de vocês sim, também. sim. Tá. A gente falou do Fabinho Então também. vai ter um peso aqui pro Marquinhos, né? Tem. Eu nem acho que Eu a acho Copa que dele tenha sido ruim, não. Vocês acham? Tem o pênalti perdido no momento decisivo. Marcado mas pelo o pênalti, mas, né? Gente, mas ok. Mas o pênalti perdido, assim... Não, a Copa dele é ok. A Copa dele é ok. Eu acho que... Até Acha a porque... Copa dele regular como foi a Copa da Seleção Brasileira. Até porque... Não acho não, cara. Eu acho que defensivamente Copa o ok. Brasil foi bem ali. Eu falo assim, porque se Nota eu tivesse 7 que a Copa bater dele um com pênalti... Se eu tivesse que bater um pênalti, eu ia me cagando do meio campo até a hora Mas de é chegar. por isso Então, que tu assim, não é o Marquinhos. Tudo né? bem, mas o Marquinhos não é um batedor de pênalti. Não é tá zagueiro acostumado.
acostumado à seleção exatamente. brasileira. Ele não está acostumado. Então, assim, eu relevo muito o pênalti perdido nessas situações. Então não vai pesar tanto aqui, nesse Pra caso. mim, não. Eu acho Tá. que não. Acho que a temporada dele é abaixo no PSG. Eu acho que a temporada dele é abaixo no PSG. Abaixo do que já foi. Sim. No PSG. Então, assim... Abaixo do que já foi, até analisando mesmo o cenário todo. É Exatamente, abaixo. Então, assim, eu acho que a temporada dele no PSG Vés, foi abaixo. O PSG toma gol em todos Todos os jogos. os jogos. Tomou Todos gol na os jogos. ida e na volta do Maccabi Haifa. Exatamente. Porra, Toma gente. gol em todos os Isso jogos. passa pelo Marquinhos, pô. Exatamente. Então, assim, eu acho que ali era um 3 ou 4 no máximo, porque acho que a temporada dele tá abaixo. Acho que já podemos ter uma mudança do quadro aí. Nós podemos dar uma escorregada no Ederson para a nota 2 e o Marquinhos na nota 3, ou não? Pode ser. Ou É. dois, Eu vai acho que ficar sim. exagerado Por demais isso, que eu pro tava, Ederson. por isso que eu tava preocupado. Eu acho que o 2 vai ficar exagerado pro Ederson, mas tô agora- preocupado quem vai pra esse 2 aí. Esse é o drama. Esse é o drama. Percebo aqui que estão preocupados com 2, não com 0. Não, o 0... O 0 não o estão zero eu preocupados. acho que Eu tá- não tô. Então você não o tá zero também. não. O 0 Então, beleza. parece... Mas vamos lá, vamos zero colocar não. o Marquinhos aí, depois a gente resolve pra gente não perder tempo. É. Então vamos com o Marquinhos na nota 3. Martinelli. Esse é, pra mim, junto com o Saka e o Odegaard, os pilares do Também. Arsenal Saka nesta tá temporada. jogando, meu Deus, 21 também. anos, entrou bem na Copa quando foi chamado ali. É um cara que não se exime em grandes jogos, é um cara que vai muito bem em momentos que é chamado. Lembrando, galera, falar de novo, estamos gravando isso aqui 1h30 antes de City e Arsenal. É 9. Não sei o que será desse City e Arsenal. É 9. 9, É 9. Martinelli? Pra mim é 9. É 9, é 9. É o artilheiro do time na Premier League, é o cara que mais gera jogadas, ele junto com o Saka. É o cara que tem sido o jogador 15 do gols na Premier desequilíbrio, de 15 gols na Premier League, artilheiro do time na Premier League. É o cara que tem sido o desequilíbrio do 1 contra 1. O Trossard, inclusive, por causa do Martinelli, quando entra em outra função, quando o Martinelli está em campo. Então, assim, é uma campanha excelente, espetacular. Acho que ele, na Copa, foi do time reserva ali, foi quem se salvou, né? E o Rodrigo eu estou considerando quase como um titular, Não né? entrou mal nas vezes que entrou. E poderia até ter entrado Toda mais vez no que foi jogo. chamado, foi bem. Então eu acho que pra mim o justo é um 9 pro Também acho que tá Martinelli. bem, tá bem E dado o 9. aí, dentro de atacante, né? Com caras que a gente não citou aqui. O Malcolm é um atacante que poderia estar nessa lista. Artilheiro do Campeonato Russo, 21 gols, 6 assistências. Está bem lá, Jogando recuperando muito o bom futebol que já teve um dia. Boa menção honrosa ao Malcolm. Militão. Pode largar o outro 9 aí. Mas olha, essa defesa do Real Madrid nessa reta final da temporada tá dando sinaizinhos amarelos, hein? Não, olha. olha, Olha. Tá gravando depois do jogo do Girona, Tô né? gravando depois do jogo do Girona, tô gravando depois das chances que o Chelsea criou pra cima desse Real Madrid em Stamford Bridge. Não foi? Mas eu acho que a temporada do Militão é muito Eu boa. acho que, inclusive, a defesa do Real Madrid, qualquer defesa do mundo hoje tem. Pelo momento atual, acho que a temporada do Militão como um todo ainda é muito boa, se salva e ele vai ficar ali no 7, 8, 9, vai ser isso aí mesmo. Mas eu só acho que o momento atual é de alguma preocupação. Qualquer zaga do mundo vai sofrer hoje contra o Manchester City, a do Real Madrid não vai ser diferente. Vai ter muitos problemas nessa semifinal, pelo desempenho recente. Eu também acho, mas acho que isso não passa por erros do Militão. Ele tá se salvando então Eu nesse acho que começo? ele tá fazendo a zaga melhorar, ao contrário, por exemplo, do que foi no ano passado. Na temporada passada, acho que ele deu alguns vacilos ali que jogaram na média a atuação da zaga para baixo. Não fosse ele, talvez então tivesse mais preocupante Eu acho o que momento. estaria mais preocupante. O jogo Real Madrid contra- não tem um lateral esquerdo. É. Precisa lembrar disso. exatamente. O Madrid A Mavinga tá jogando quebrando o com galho Camavinga. ali. Isso é um problema. E nesse jogo com o Girona, o goleiro não foi titular, a zaga estava mexida, o lateral esquerdo estava mexido, nem o titular improvisado jogou. Então, assim. E o Real Madrid tá levando o Campeonato Espanhol na flauta, né? Tem isso aí também. Agora foi, porque o foco é a Champions e até a finalzinha já da tava. Copa do Então, Rei. pra Famoso mim- na pra mim- banguela, né? Tá pra levando mim- na na banguela. banguela. Pra mim, o Militão ou era 8 ou era 9. Como o 8 tá completo, acho que tem que ser 9. A Eu acho temporada que o dele Militão, é fantástica. O A Militão, temporada dele é fantástica. Vamos lá, vamos colocar o Militão numa lógica do 8, né? Então teria Caio Henrique, Casemiro, Gabriel Jesus, Joelito, o Militão, um tendo que pular pro 9, provavelmente. Acho que eu pularia o Militão também. Acho que o Militão tem uma Ou influência... você pula um dos que estão na nota 8 pro 7 e joga o Militão ali. Não, acho que Se você achar que o No meu 9 mundo é um ideal- pouquinho demais. no meu mundo ideal, o Gabriel Jesus já estaria no 7. É. Tá? Não, Mas, mas beleza. eu propus, mas eu acho que o 9 cabe pro Militão, 9, beleza, pela temporada como um Tá, todo. tá, eu tá acho que bem faz colocado. justiça. Só que eu só fiz essa ressalva do recorte recente. Agora, né, da Chegou, defesa hein? do Real Madrid. Agora. Este Bom, programa de novo, que Versegue, semana... por favor, acione o lembrete. Esse programa que semana após semana tem sido taxado de quê, ô Jorge? De anti-Neymar. Ante outras coisas, de anti-Neymar. Na temporada, nós estamos analisando o desempenho de 21 jogadores brasileiros escolhidos pela produção na
temporada do futebol europeu. Não é a carreira. Não é o que o Neymar joga, já jogou. Não. É só a temporada. E aí nós chegamos num momento em que o Neymar está fora há alguns meses da temporada. Se a gente pegar o pré-copa, foi um dos melhores arranques de temporada do Neymar até hoje. Neymar com quase 30 participações em gols. Disparado. O melhor dele no PSG. O que é... E hoje, sem jogar um tempão, se eu não me engano, ele é o quinto com mais participação do gol na temporada. Pra você ver. Ainda, sem jogar desde fevereiro? Desde fevereiro. Desde o jogo da ida contra o Bayern de Munique. O que já mostra o que foi o horror do início da temporada anterior do Neymar, que foi a pior de todas. Sim. A arrancada do Neymar na temporada atual foi uma das melhores. Só que, pô, tem uma lesão no meio. Como é que faz? Eu acho assim... Pode ir, velho. Não, assim, eu acho que produção, o Neymar, quer dizer, produção do que ele fez até quando ele jogou, o Neymar ia brigar pelo 10. Ia brigar pelo 10. Claro. Com o Vinícius, tô antecipando. Mas Mas ele ia brigar. Como ele ficou fora, eu acho que a gente tem que colocar, porque estar disponível seria injusto, uma qualidade. Né? Não, seria injusto com os outros. Seria que estão injusto com os disponíveis. outros. Assim, até por ele não estar no momento de definição da temporada. É simples, é desconto, gente. A gente tem que descontar. Exatamente. Enquanto ele esteve em campo, era 9 ou 10. Só que ele só esteve em campo 5 meses da temporada. Então isso baixa a nota. Tem que baixar, eu acho que é justo, pelo que ele jogou, baixar para um 7. É a minha nota aqui. Tá aqui, 7. A minha seria 7 também. A Copa dele, talvez... Tirando a fase inicial da Copa de 2014... De novo, BSR, porque o Neymar acabou de ir pra nota 7, só reforça aí, por favor. Pro pessoal Foi uma do print, Copa que a galera fala assim, o Neymar não bateu bateu até pênalti. trocar a cor. Boa. Olha, bota outra cor aí. O Neymar não bateu o pênalti. Uma decisão que passa por ele, mas passa muito mais pelo treinador. Eu acho que tem um ponto. O Neymar faz um gol na prorrogação, eu acho que sendo um belo gol, um golaço, eu um gol só acho difícil. que sendo o Neymar, por tudo que ele representa na seleção, eu acho que essa decisão do pênalti é 50-50. Eu acho que tem muito peso do Neymar de não querer ser o primeiro batedor. Tem o peso de um combinado antes já feito. Saiu, velho. Saiu, VSR. Passou para uma tela ali com talvez os seus investimentos. Não. É com a... Investimento não é. Investimento não é porque tá vermelho ali. Os investimentos do VSR jamais ficam vermelhos. Ainda bem. Muito bem, VSR. Se bem que eu tenho alguns que eu tô no prejuízo. Mas só aqueles voláteis, né? O Neymar jogou muito no início da temporada. Eu acho que assim, 7 é só porque ele tá machucado mesmo. Porque era pra brigar muito lá em cima. Brigava fácil. Estava brigando fácil. Então é isso. Então é isso aí. Beleza? Mesmo assim, vamos tomar porrada, mas vamos, tudo bem. Neymar, estamos aqui pra isso. Amamos vocês e o Neymar também. As pessoas gostam desse programa porque a gente toma porrada também. Faz parte. Estamos aqui pra isso. Paquetá. Esse me decepciona um pouco. O início dele me decepciona um pouco. Até nessa reta final de temporada. Por isso que você tava tranquilo com a nota 2? Então, assim, eu também acho que decepciona. Copa decepciona? Mas o... Copa não acho que decepcionou. Mas eu acho só não deixar de pontuar, a reta final de temporada dele é uma melhora. É isso que eu tô falando. Os últimos 3, 4 jogos do West Ham, ele tá melhorando. Tanto na Conference, tá na Conference. Tá na semifinal. Tanto na Conference, quanto nos jogos do Campeonato Inglês, ele melhorou. Ele tá melhorando. Mas acho que, num geral, para um jogador que a gente imaginava, vindo de um Lyon, em que ele era... ou o principal, ou o segundo principal jogador do time. Que você vinha, um jogador que, no ciclo, foi o segundo melhor jogador da seleção brasileira. O Paquetá, no ciclo, foi o segundo melhor jogador da seleção. Né? Não vou pegar do ciclo todo, mas da Copa América. Da Copa América de 19 para cá. Da Copa América de 19 para cá. Anteriores à Copa, né? Mais próximos da Copa. 21 e 22. Ele foi o segundo melhor. Principalmente eliminatório, ele foi o segundo. Só melhor do que ele, só o Neymar. Então eu esperava que ele gerasse um impacto melhor. O West Ham viveu uma fase muito bagunçada. É uma decepção muito grande na temporada. É um time que atrapalhou, mas eu acho que, no geral, sim. Vamos ver o que ele faz até o final. Porque se ele mantiver o pique que ele está nos últimos 4, 5 jogos, eu acho que ele vai terminar a temporada bem e talvez essa nota possa aparecer daqui a 3 semanas. Eu tenho até dúvida. Essa nota possa aparecer pouco. Neste mas momento, hoje eu acho que é 2. Tenho dúvida dele do Ederson. Nesse momento. Pô, a temporada do Ederson é muito ruim, cara. É que talvez o Ederson, como você falou muito bem, tem 2 jogos recentes que façam ele dar um passinho na frente do Paquetá. Ele cresceu agora. Mas é isso aí, é 2, é 3. Acho que não tem pra onde vai fugir, por não. 2 para encaixar aqui também, até pela nossa regra de todas as notas. Da obrigatoriedade, exatamente. Rafinha. Isso a pessoa tem que entender quando a gente faz o programa, a gente tem que compor isso também. Por isso que tem que assistir o programa inteiro. Por isso tem que assistir. Às vezes a gente quer botar o cara na nota 5, mas aí o 3 está vazio, então você escorrega pro 3. Tem que lembrar sempre, gente, em todas as notas tem que ter alguém.
tá? Do 1 ao 9 tem um máximo de 4 jogadores permitidos por nota, na nota 0 só pode 1, na nota 10 só pode 1. E eu vou te falar, tô vendo aqui, temporada boa pros brasileiros, né? Uma galera legal do 5 pra cima aí. Claro. Pensando claro. agora. Tem bastante gente. Rafinha. Rafinha eu acho divide que- bastante opinião, sabia? Sim. Pra mim, eu acho que tá talhado pra uma nota 6. Acho que Eu o acho que é começo, bem isso, é o meio do acho caminho que o pro Rafinha. Acho que o começo da Também acho. temporada dele, ele começa nos 2, 3 primeiros jogos muito bem. Aí fica uma fase jogando mal Mal pra demais. E isso, Foi. inclusive, impacta na Copa do Mundo, pra mim. Sim. Acho que a troca de Chega em uma liga, fase, né? troca de liga para ele não foi boa. E acho que no pós-Copa ele reage, especialmente quando precisou depois da lesão do Do Dembélé. Dembélé, exatamente. E ali ele deu uma resposta muito Porque positiva. é ele, né? Agora é ele. Porque ele tinha perdido espaço pro Dembélé. Ele tinha perdido espaço pro Dembélé, ainda mais quando o Xavi acha o Gavi fazendo meio que uma ponta Em esquerda vários ali. momentos, quando entrava, É. trocava de lado, jogava pela esquerda, o que piora muito o jogo E aí, dele. quando o Dembélé machuca, ele cresce de produção. De um Barcelona que é muito, que né, não é tão produtivo na frente assim, eu acho que ele... Então, nesse balanço, eu acho que a nota 6 está talhada por Rafinha nesse O primeiro melhor ano. setor do Barcelona hoje é a defesa, né? O É, Xavi arrumou é. o primeiro e tá tentando achar lá na frente, e o Rafinha termina a temporada melhor do que foi na Viés primeira de alta. metade, né? Pra mim, é um 6 com cara de 6,5, assim. É, Porque, vamos lá, líder em assistências do Barcelona no ano de 2023, né? Na segunda Pós-Copa. metade, no pós-Copa. Líder em assistência, líder em participação em gols, com 13 participações em gols. Líder em passes decisivos do Barcelona. Líder em grandes chances criadas. Mas parece que o Xavi não gosta muito do jogo dele. Tira ele todo jogo, pô. Todo jogo o Xavi tira ele. Cara, tipo assim, 90 minutos... Parece que tá com o alvo nas costas, é o primeiro 90 a sair. minutos o Xavi... são raros os momentos que o Xavi consegue dar 90 minutos pro Então, Rafinha. mas eu acho que pelo que você construiu, daria um 8 pela primeira metade mais fraca, cai pra um 6. Eu acho que pra mim é 6,5, mas como a gente não tem o 6,5, tá tranquilo. Não Aí, arruma mais problema. Não arruma mais problema. Os caras já querem 2 programas por semana, não querem Pelo amor de nota Deus, meia. por favor, pare de sugerir esse negócio de Os 2 caras programas por gostaram semana. do- Vocês tiraram isso da onde? pô? Você viu que os caras gostaram da isso. ideia Da das comida? iguarias? Essa é legal. Vai Essa ter, é legal. ó, Comida, um lá que a ele. gente, Lá ele. um que a gente sugeriu bom também é o 0 a 10 presente de Natal, né? Pra gente fazer no domingo. isso é muito bom. O cara que ganha meia é pra acabar a relação familiar, né? É, pano de prato, essas coisas assim. Mas pelo amor de Deus, pano de para. prato Pão é de putaria. prato. Pô, se Cadê tu dá ele? pão de prato pra tua mãe, Não. vai embora. Vai embora. Não Você fala mais com a você tua mãe. não é digno Você de é um comer um estorvo peru. com a sua mãe. Não dá pão de prato pra ela. Tu dá um pano de prato pra mãe é pra parar. Dar pano de prato pra mãe é a mesma coisa que sugerir... Imagina a minha sogra ganhando um pano de prato. 500 palavrões. Dona Marina, o que falaria que Dar desse pano um de filho prato, dar um pano de prato dar pra pano ela? de prato de presente é a mesma coisa que sugerir 2 edições do 0 a 10 por semana. Para de encher o saco, pô. Uma tá bom já. Richa, Falando em agora... O zero mais fácil de todos os programas até agora? Não sei. Eu acho que o Richarlison facilitou a nossa vida. Assim, colocar o Richarlison na nota 0, pelo que ele é, pelo futebol, pô, camisa 9 da seleção. Ser humanaço. Não é, em condições normais não é fácil, mas ele facilitou o caminho, né? Pô. Eu acho assim, eu acho que a Copa dele é boa. É boa, é boa. É boa. Acho que a Copa é um... De regular para A Copa, boa. eu acho boa. Eu acho uma Copa boa. acho boa. Eu acho que a Copa dele é um oásis dentro de uma temporada ruim. Não, temporada Assim, tem lá aqueles 2 gols que ele fez na Champions, que a gente mostrou aqui, que foi muito chamativo pelo choro, pelo pai estar lá e tudo. Mas, no geral, uma Copa ruim. Nem o fato do Tottenham ser uma bagunça na temporada, e que tem culpa do Conte também, fiquei assustado. Porque o Conte saiu espinafrando, dizendo que o Tottenham é pequeno, que o Tottenham não sei o quê e tudo. E que, ok, independentemente dele dizer verdade ou mentira, isso serviu para eximir ele da bagunça que é o Tottenham. Sim. Você querer dizer que um treinador não tem impacto numa zona que é um time em que todos os jogadores pioraram de produção, todos os jogadores pioraram de produção, é só ver o que o Som está fazendo nessa temporada. Inclusive ele, então acho que é isso. E tem lesão, tem tudo, acho que um combo ali de nota 0 para ele. O Richarlison é um atacante, perfeito? Às vezes de área, às vezes de lado, mas ele é um atacante. O Richarlison tem 28 jogos na temporada. O VS falou que ele tem 2 gols, né? Os 2 em um jogo só. Ou seja, ele Na tem- Champions. Na Champions. Ele Passou tem 27 jogos. 27 jogos da Sem temporada fazer gol. sem fazer gol. muita coisa. Aí você pode falar assim, mas ele constrói jogo, ele dá assistência. Fui procurar esse número também, temos que olhar. Ele tem 3 assistências na Premier League, ele tem 21 jogos. Ou seja, ele tem 18 jogos de produção 0 de assistência de gol, de participação de gol.
O Richarlison... Tem muito jogo que ele jogou pouco tempo, é verdade. Sim, mas, Tem cara, pontuar. é muito abaixo, pô. muito É uma abaixo. temporada muito abaixo. O E ainda Richarlison tem lesão no meio do caminho. tem lesão. Cara, assim, a verdade é que o Richarlison o torcedor do Tottenham encara como um dinheiro jogado fora neste momento. E Eu até acho que ele agora pode dar a foi. volta por cima. Até agora Eu foi. acho que ele pode dar a volta por cima, porque ele é um bom jogador, mas até o momento... Também acho, com bizarro. mudança de comissão técnica, enfim, assim. é bizarro. Tem questão de comportamento, de cobrança pública, mas... Tá na dúvida se vai ganhar a vaga do Kulusevski, gente. Tá na dúvida. O Kulusevski é até um bom jogador, mas assim, pô... É o Richarlison. Acho que pô. hoje, Falando em do cara que é termos de titular da seleção função, brasileira. eu acho que em termos de função não tem nem dúvida. Acho que pô. o Kulusevski produz muito mais. Muita gente estava pensando que a contratação do Richarlison era por uma suposta saída do Kane, que deve acontecer, né? Porque vai acabar o contrato Isso se ali. o Kane quiser ser campeão, né? Algum tanto que o Tottenham... É porque vai acabar o contrato, né? Vai acabar o contrato. também acho que vai Então ser. vai ter gente que vai... O United quer dar 100 milhões, o Bayern tá de olho, então enfim. E aí talvez se o Kane sair, ele jogando numa função mais centralizada, talvez ele possa render. Nessa temporada, eu acho que é nota 0. 0 pro Richarlison, e não tem como ser diferente. Perfeito. Tinha nenhum outro nome aí que a gente pudesse cogitar pro Não zero. tem como. Não tinha. Rodrigo, esse Virou titular, né? Parece que virou titular. virou titular e assim, fez de tudo na temporada. O Benzema machucou, precisou ser camisa 9, ele foi. Precisou jogar até como meia, eventualmente ele jogou. Na ponta direita, joga, vira titular. A temporada dele é um assombro, de novo. E o VS Eu usou acho- um argumento mais cedo sobre o pênalti do Marquinhos, que ele me convenceu, cara, que eu não tinha esse argumento comigo, de, pô, o cara, momento ali, pênalti, etc, eu não tinha, mas o VS trouxe e agora eu concordo com o VS e vou trazer pra Muito minha, obrigado. pra minha análise do Rodrigo aqui, que tinha pesado um pouco esse pênalti e não vai pesar mais tanto. É uma temporada de afirmação dele, foi relevante contra o Chelsea, estaria talvez na minha nota 8 ali no lugar do Gabriel Jesus. É isso que eu ia falar. Eu acho... Mas não dá pra colocar o Rodrigo na nota 9? Eu acho que o 9 é um não. pouquinho muito, porque é um jogador que passou boa parte da temporada como reserva. Acho que agora ele é titular do time. Não sei se contra o City ele será titular do time. Eu acho que contra o City talvez Tem que ver em caixa, o né? Guardiola, o Ancelotti possa mexer no time pensando no Guardiola. Eu não sei se ele vai encarar o time do Guardiola com Kroos, Modric. Vocês querem tirar o meu Gabriel Jesus da nota 8? Não, é isso não, que vocês não. querem? Eu acho que talvez pudesse ser passar o Casemiro para 9. Eu Casemiro acho que o pra 9? Casemiro é mais 9 do que o Rodrigo. Se vai te fazer, Jorge, se neste momento a Não, sua não, não, vamos felicidade é a deixar, minha não felicidade. vamos mexer no Gabriel Jesus. Se Não a vamos mexer no felicidade do Gabriel Jorge é a Jesus. minha felicidade. Se te faz Isso é uma feliz, equipe, tá vendo? Isso é faz equipe. feliz. Um joga pelo outro. Eu tá vendo? comprei. Boa, vocês correram por mim Vamos agora. passar o Casemiro para Pô, 9 isso e é o um Rodrigo time, para cara. 8. Isso é um Eu acho que aí fica mais de acordo. Pô, na próxima pode ter certeza que eu dou carrinho de cabeça com vocês. Aí, pronto. Bora sim. Isso aqui é uma família, né? Isso é Todo mundo uma defendendo. Vai o família, Rodrigo no muito 8, que eu acho que o 8 tá Que saudade justo. da grande Mas família. a Aliás, se temporada- tiver um 0 a 10 produções brasileiras Pô. e a grande família não for 10, Não, internação, o nome né? é de 0 a 10, Grande Família Pô. de Produções Brasileiras. Mas talvez a gente pudesse fazer Ele um- dá nome ao quadro. E se fosse um 0 a 10 personagens da grande família, Agora eu quero saber- eu pegaria em armas por Mendonça. A nota 10. Pegaria em armas por Mendonça. Quando a gente fizer isso aí, for o troféu Grande Família de Produções Brasileiras, a gente tira a nota 10 e coloca logo do programa ali do 10. É o O com o cu, né? Não, e aí agora eu quero saber aquela novela dos mutantes lá da Record. É o 0 certo. Hã? Qual é o nome daquela novela? Que eu não Acho que é lembro. os Tem mutantes. que ver a da Jade Picon agora, hein? Que a da Jade Picon, que era protagonista, Aí, foi uma- vazando. Não, mas melhorou no finalzinho. Melhorou? Final foi bom? Melhorou. Tá A terminando Fernanda bem a Brasil ia novela. brigar também. Ah, Bom, sim. seguindo... Pô, acho que top 10 de novelas, eu acho que tem que ter. América, eu bom, era muito hein? América. Não, o 10 se não for Rock Pô, Santeiro. ó, já se não surgiram for Rock essas Santeiro, ideias. Se não for Rock Santeiro, eu viro a mesa literalmente. Para os nossos de 0 a 10 Já off, perdeu uma linha, já. já surgiram essas ideias. Iguarias, presentes de Novela, Natal, novelas. novela. O que mais vocês falaram aí agora? Produções brasileiras. Produções brasileiras, né? Não necessariamente novelas. Pode ser. Eu tô gostando. É bom, eu tá gosto. ficando bom. Produções da HBO O 10, Max. se não for Rock Santeiro, joga essa mesa pro alto. Produções da HBO Max. É bom. VSR vai de Game of Thrones com a bandeirinha na mão. Rapaz, eu acabei de ver o Last of Us. Acho que... pau, Tem pau. Matrix também, tá, meu chapa? Senhor dos Anéis. Enfim, em breve. HBO Max é brabo. Em breve. Vamos lá, faltam 2. Thiago Silva. Temporada... Pô, falta o 10, gente. Já chegamos no final do programa, não tem o 10 ainda. É o Thiago Silva. Não é o Thiago Silva. Não é. Com todo carinho, não é. Cara, eu acho assim, eu acho que a gente tem que analisar uma hecatombe nuclear que foi o Chelsea, certo? Acho que isso atrapalhou a temporada do Thiago. Mesmo assim, quando o Thiago não teve, o Chelsea foi ainda pior. Então, eu acho Ruim que... com ele, pior sem eu ele, acho, frase do Mauro eu Betti. acho que, no geral, se você tirar o recorte do individual numa temporada que o time é uma hecatombe, é muito difícil.
Então você tem a tendência a jogar ele para baixo. Como eu acho que o Thiago jogou bem dentro do caos, eu iria com uma nota 5 pro Thiago. Poxa, tô pensando exatamente nessa Mas nota. eu vou te falar, o Thiago, eu fui dar uma olhada. O Thiago, o aplicativo SofaScore, que é um aplicativo que eu respeito muito a análise deles, ele é o jogador brasileiro com a maior nota na Premier League. Sério? Na Premier League. Uhum. Ele é o jogador que é um dos zagueiros com o maior número de duelos vencidos. Bola aérea, é um dos zagueiros da Premier League que mais ganha. Ele é o 13º nessa lista aí do geral, né? Melhor brasileiro ranqueado, 13º. É um jogador que, quando esteve em campo, entregou, cara. Então, entregou. por isso que eu tô falando. É o cara que tem os melhores números na Premier League entre os brasileiros. No A SofaScore. avaliação média, né? A avaliação média. Dentro Que é uma das avaliação- atribuições das posições. Que é uma das funções avaliação de cada um. muito voltada para estatísticas, do tipo acertos de duelo. Que eu acho que é super importante, que às claro. vezes Que são não é coisas- tudo, não é tudo, mas é super importante. E que às vezes ao olho do torcedor comum, que está ali só vendo o jogo se divertindo, talvez isso passe despercebido. Né? Talvez ele olhe e ache essa nota um absurdo, mas essa nota tem muito um componente estatístico de coisas que você vê. Duelos aéreos. Então, quantas vezes o Thiago subiu? Ele ganhou, sei lá, 80 e poucos %, tô citando. Então, isso vai subindo a nota dele, só para Pra mim é tentar nota explicar. 6. Pra mim é nota 6. Eu acho... Eu iria de nota 5. O Versus usou a palavra perfeito. Talvez ele é um oásis no outra nota. Que eu acho que assim, oásis dentro da temporada do na Thiago. nota 6, ele vai ficar ao lado de um dos principais artilheiros brasileiros Eu acho do que ano. ficaria mais justo a Eu nota acho que o 5 é mais justo. Entendi. Então vamos no 5. Entendi. Porque E acho que o Rafinha e o Cabral produziram mais, né? E nós Tá bom. não fizemos de propósito para segurar a audiência. Não. Foi uma questão de ordem alfabética, ver, né? que hoje nem foi tão... Foi uma que questão hoje... de ordem alfabética que a gente deu uma Exato, patinada. que hoje nem foi tão bem respeitado Mas assim, nesse tudo caso bem. a gente acertou. Nesse Não, caso, tem sim. vários aqui, cara. Eu deixei, Arthur Cabral a gente errou na ordem Teve mais? lógica aqui. Sério? Marquinhos e Martinelli eu acho que tava na ordem trocada também. Eu fui anotando aqui. Professor Pasquale, nos perdoe. Professor Pasquale Cipro Neto, Tudo nos bem, né? perdoe. Tudo E aí, bem, como tudo diria bem. que Erramos tentando como acertar. diria o outro, é a nossa cara que tá aqui, né? Tá tudo bem, mas tudo bem. Programa maravilhoso. Enfim. A gente meio que recebe pra isso também. Né? Isso aí me lembrou- Talvez o Wallace ainda Isso não, me mas lembrou vai o Festival da chegar. Boa Vizinhança, né? O trabalho dele. Por favor, não caçoe tudo dele. no- Pode parecer tolo, vulgar. Cara, sacanagem. O que É você que- tiver... Desculpa de fazer isso. Não. Depois assista o professor Girafales elogiando o seu Madruga. No um Festival da programa- Boa Vizinhança. Um pobre coitado, um pobre diabo, não caçou ele. Isso e o pode professor parecer- Girafales- isso e o- pode e o parecer seu Madruga tolo, aqui. vulgar. O seu Madruga não... Tá bom, já tá legal. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Como é maravilhosa a temporada do Vinícius Júnior. É 10. É 10. É temporada de brigar por bola de É, ouro, pô. brigar por The Best. É. Vai brigar. É Vai ele, brigar. é Haaland. Acho que o Messi vai ter muito voto por causa da Copa, né? O recall da O Copa, recall da porque Copa. Que vai valer para o Bola de ouro. Bola de A ouro, bola de né? Porque ouro, o The a Best Copa já avaliou. já vai O que o The avaliar. Best vai arrumar Eu, pra falar eu quero nisso? entender, inclusive já mandei um e-mail pra FIFA e a assessoria da FIFA não me responde. nossa. Te Eu quero saber. meteu o oi sumido ao Não, contrário, né? Sumiu. meteu o famoso ninguém sabe, ninguém viu. Por favor, né? vamos marcar. Vamos marcar. Ninguém sabe, ninguém viu. O e-mail que eu tô. Já perguntei qual é o período de Alô, avaliação do FIFA. The Best. Mas, Marca lá enfim. no Instagram da FIFA, VSR, @VSR te mandou uma mensagem. Então é 10 pro Vini, sem Vai muitas brigar, vai contestações. brigar. 10, acho que não tem nem muito o que a gente falar, acho que é o protagonista do Real Madrid, mais de 20 gols, mais de, se eu não me engano, ele tá com 18 assistências depois do jogo de ontem. Então, Ontem, assim, no caso, você está falando do jogo do jogo do Girona, que da ele fez um- terça-feira, que nós estamos gravando verdade, com alguma antecedência, né, então, da data que ele vai ao fez ar. um e ele deu passe para outro, né? Ele fez um e deu passe para outro. Isso, Então, isso. assim, ele tem, se eu não me engano, 22 gols, 18 Foi o assistências. líder técnico do Real quando o Líder- Benzema tava fora. o líder, assim, briga para ser o melhor jogador da Champions, junto com o Haaland. Briga com o Haaland pelo posto aí de principal destaque. Acho que a definição da Champions vai definir muito premiações com o recall da Copa do Mundo pro Messi aí, mas é o nota 10, E sem dúvida poderia- alguma. Sem dúvida alguma. E poderia ser mais 10 É ainda. o maior 10 da história desse programa. e Até maior que eu poderia digo. ser- É o 10 mais claro da história desse programa até agora. E poderia ser mais 10 ainda se o Tite não tivesse tirado ele com 60 minutos de Exatamente. jogo. E que eu acho, 62 minutos e que eu acho de que jogo, isso foi quartas pouquíssimo, final e da que eu Copa acho do que isso Mundo. foi pouquíssimo falado e que só deixa claro que o Tite nunca gostou do Vinícius Júnior. O Tite tolerou o Vinícius Júnior. pessoal, engoliu, o Tite né? Porque não tinha o que fazer, pô. O Tite engoliu o O Vinícius ciclo Júnior. todo da Copa foi provando ficou isso. muito claro. E o Vinícius ele só passa a ser uma realidade mesmo na seleção na virada de 22 para de 21 para 22, ali nas convocações ali do fim do ano e tal, quando Gente, começa. em novembro Porque de até ali não era não, cara. Em novembro de
em novembro de 21, o Tite não convocou o Vinícius por opção. isso. Aí acho que o Firmino machucou e ele chamou na segunda. Ele Isso virou era titular novembro no de jogo 21. contra o Chile, né? No Maracanã. Ele vira titular e ele, beleza. E outra depois coisa você que até a resolve. produção... Gente, ele virou titular na Copa porque o Tite sabia que ia tomar porrada pra cacete. Porque não tinha jeito, pô. Porque O cara fez o gol do título da Champions. até o período... E jogou bem na Copa. Até o período da preparação em Turim, a Monique Danello estava lá junto com a Carolina Buquerque, ela falava todo dia. A definição é Paquetá ou Vinícius. Era Fred ou Vinícius? Fred ou Vinícius. Fred. Com Paquetá na frente ou atrás, dependendo do que o Vinícius fazia. E outra coisa Até o Fred, se perguntasse pra ele, acho que ia querer que escalasse o Vinícius. Era Fred ou Vinícius, porque se ou o Fred entrava no meio campo, o Paquetá na frente, ou o Paquetá entrava no meio com o Vinícius entrando na ponta esquerda. Até Turim, pô. Turim eram 4 dias antes da Copa do Mundo. E a produção destaca também outro item aí pra gente adicionar na nota 10 do Vinícius, outra justificativa, assim, a força mental que esse cara tá mostrando, passando por tudo que passa tem na isso, arquibancada, né? escutando o que escuta na arquibancada do crimes. campo. Crimes assim, à luz Todos do os dia. dias. À luz Nessa do temporada, dia. Teve o episódio baixo, vil, de alguém pendurar um boneco com a camisa aí, com a camisa dele num viaduto, num assim, viaduto próximo de do CT do Madrid, Real Madrid. enforcado, né? Enforcado, o Crime. boneco dele. O estádio do Girona ficou gritando uma palavra que eu não vou repetir aqui, criminosa, contra o Vinícius. O estádio inteiro. Estádio inteiro. Inteiro. Criminosa. Que é muito triste. Que é muito triste. E ninguém toma uma atitude. Vai ninguém Bom, preso. segunda-feira que vem tem mais. Boa. Quer cornetar a gente, cornete à vontade, mas não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar o vídeo. E não esquece também de ficar atento aqui no canal do YouTube, atento e atenta, porque aqui a gente solta a enquete para definição do tema da semana que vem. Então a gente vai mandar aqui os temas, vai dar 2, 3 sugestões lá, você vota, e aí o mais votado vai ser o tema da semana que vem. E o VSR reforça que a escolha de hoje é pela temporada, não pela carreira. Posso falar, antes da gente fechar aqui, só 3 caras que eu tinha anotado pra falar que não entraram? Menções honrosas? Falei do Malcom, falei do Douglas Luiz. Queria falar do Gabriel Magalhães também, né? Zagueiro do Arsenal, tá lá faz parte da campanha do Arsenal. E Banhas, da Roma, Que também foi convocado para a seleção ali do titular pré-copa. absoluto do time do Mourinho. E o Carlos Augusto, lateral esquerdo do Monza, que tá com papo. O Fabrício Romano falou que pode ser que ele vá pra Inglaterra. O Ibanhas, Bom lateral. cara, o Ibanhas teve só uma infelicidade que foi muito grande esse ano de falhar decisivamente nos 2 clássicos Roma e Lazio. É mesmo? Nos 2 ele cometeu Não falhas lembrava que disso. resultaram em gols do Agora adversário. só pra constar. Esse foi o não, porque a temporada dele é boa, mas isso aí marcou, cara. Agora, só pra constar, se o Gabriel Magalhães estivesse aí, eu acho, por mim, ele estaria numa nota abaixo do que a média acha. Porque eu acho que a temporada dele não é o que o pessoal pinta. Eu acho que é uma temporada de falhas gravíssimas em vários momentos. Eu acho que especialmente depois do Saliba ter machucar. os altos são muito altos às vezes, tem jogaços, mas tem vários baixos também. Até contra o West Ham recentemente. Segunda-feira que vem, 7 da noite, tem mais de 0 a 10 aqui no deve ter canal durado da quase TNT uma hora, Esportes. Durou 57 minutos, acreditem. Esse foi bom, hein? Passou rápido. Acreditem! Semana que vem tem mais. Tchau! Olha o lembrete.